Fala galera, Rodrigo Bonas do blog Dicas de Pedal, beleza? Hoje o meu papo é com um ciclista que está começando a andar assim, o princípio de tudo, o iniciante que está andando pela primeira, segunda vez, que é sobre qual a calibragem ideal do pneu da minha bike. Com certeza esse assunto confunde muita gente que está começando a andar de bicicleta. Mas a dica inicial e a mais importante que eu vou deixar é: sempre olha na lateral do pneu quais são as medidas que o fabricante do pneu indica para você usar, tá? Esse é o principal, porque cada pneu vai variar a medida de PSI que você deve colocar e vai variar também, inclusive, dos modelos de bicicleta. Aro 26 é uma coisa, Aro 700 é outra. Bicicleta híbrida que usa geralmente pneus 700 por 35, 38, 40 é outra coisa, as speeds é uma outra coisa, e a grande maioria delas, que são as mountain bikes, também vão variar bastante de marca de pneu para marca de pneu. Então você que está começando a andar de bike agora, essa conversa que eu estou tendo aqui é contigo, tá? Presta bastante atenção sobre o que a gente vai conversar aqui, sobre o que eu vou expor para você aqui, para não dar problema. Além do número grande de bicicletas que estão aparecendo, inclusive tem aquelas dobráveis também, que tem o pneu Aro 20, que o pneu dela é pequenininho, a gente deve levar em conta qual é o tipo do terreno que você vai utilizar. Claro, você está começando a pedalar agora, você não vai se aventurar em nenhuma trilha. Então, muito provavelmente você vai pedalar no asfalto e em estradas de chão. Então, a calibragem que você vai usar no pneu, ela é essencial por dois motivos. Primeiro, a tua segurança, primeiro de tudo. E segundo, esse tipo do terreno que você vai andar. Então, assim, muito provavelmente você não vai se aventurar em nenhum tipo de trilha. Então usa o pneu com pelo menos, se ele te indica lá, vamos supor 60 PSI, usa entre 50, 55 e 60. Claro que isso também vai variar de acordo com o teu peso. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo duas tabelas também para você ter como referência daquilo que você pode usar. Se você está começando a pedalar de mountain bike e se você está começando a pedalar de speed, tá? É só uma referência essas tabelas. Como eu já te falei, a calibragem do pneu vai interferir diretamente na tua segurança e no teu conforto. Então, dê bastante atenção no tipo de terreno que você vai usar. Estrada de chão e asfalto, estrada de chão batido, não lama, tá? Estrada de chão batido seco, pode usar a mesma calibragem que vai tranquilo. Um assunto também que deixa bastante dúvida é, afinal de contas, é pressão, é bar, é libras? Qual é o correto para se utilizar num pneu? Libra é só a quantidade de pressão que vai dentro do pneu. É só uma quantidade de massa. Uma libra corresponde a 453,49 gramas. O correto é PSI. Se você olhar lá na banda lateral do teu pneu, ele vai estar de X PSI até Y PSI. Conforme eu falei, vai variar de pneu para pneu, tá? E o que significa PSI? Pound Square Inch. Ou, traduzindo para o nosso português, é força por polegada quadrada. A gente sempre fala assim, poxa, mas um carro tem muito mais PSI num pneu do que numa bicicleta, o carro tem um pneu maior, mais largo, tudo. Não, não tem nada a ver. Eu vou ler um negócio aqui para vocês verem o que significa essa diferença. Isso não significa que é um volume maior de ar, mas sim que a pressão que esse ar vai exercer dentro do pneu da bike é maior que a pressão que vai exercer dentro do pneu do carro. Então é a pressão por essa medida de polegada quadrada, tá? Não é o pneu num todo, mas é a polegada quadrada, que um vai exercer mais pressão e outro menos pressão. E para finalizar o vídeo, eu indico uma coisa para você que está começando a andar de bicicleta, independente do modelo e da modalidade de ciclismo que você escolheu. Invista numa bomba
dessas que a gente chama de bomba de oficina. Você pode ver que ela já vem com um manômetro. Ela pode ser usada para bico fino e para bico grosso, essas bombas aqui. E por que eu estou falando isso? Porque para você começar a andar de bicicleta, o ideal é sai de casa e calibra o pneu em casa, tá? Uma bomba dessa deve estar custando em torno de 100 e poucos reais, mas vale muito a pena. Esse modelo, essa bomba que eu tenho aqui, eu já tenho ela faz uns 3 anos, ela está novinha até hoje. Então assim, por que vale a pena você investir? Porque sempre quando você for pedalar, é bom você verificar se o pneu está com a calibragem boa para você andar. Então, acontece muito mais do que a gente imagina de pessoas encostarem a bicicleta num posto de gasolina e calibrar naqueles calibradores que tem de posto de gasolina. Por que eu não indico você usar aquilo? Porque aquilo funciona da seguinte maneira: se você coloca 50 PSI ali dentro, talvez você não perceba, mas na hora que você engatar no bico da bicicleta, ele vai passar dos 50 e depois ele vai murchando. Normalmente eles funcionam assim. E qual que é o problema desse? A hora que ele passar dos 50, dependendo do modelo do pneu, se ele não comporta mais de 50 PSI, perdeu o pneu, perdeu a câmera e perdeu um dia de pedal. Então, invista numa bomba dessa para você calibrar na sua casa. Principalmente se você estiver começando a andar de bicicleta de speed, porque speed você não consegue calibrar um pneu com aquelas bombinhas que a gente fixa na bike para levar essas de plástico normal. Tem que ser uma bomba de alumínio com mais precisão, e num posto de gasolina pior ainda. Então, se você for começar numa speed, começar numa bike híbrida que usa aqueles pneus 700/38 ou até mesmo na mountain bike, invista numa bomba dessa, tá? Porque é muito melhor para você começar a andar. É legal também você investir num adaptador de bico desse aqui. Ele é super barato e ele vale muito a pena, porque você vai rosquear ele no bico fino da câmera e ele vai se transformar num bico grosso. Por que eu te digo isso? Porque se por um acaso você tiver em algum lugar onde a tua única opção de calibrar um pneu seja um posto de gasolina, você vai precisar de um negócio desse, senão você vai ficar na mão, porque posto de gasolina não dá para calibrar pneu com bico fino. Mas isso em último caso para você fazer em posto de gasolina, ou coloca um pouco menos de libra para você só poder chegar em casa ou poder terminar o teu passeio tranquilamente, porque calibrar em posto de gasolina é muito arriscado. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês. Depois eu vou fazer um artigo falando qual que é a diferença do bico fino e do bico grosso. Algumas pessoas preferem o bico grosso, outras pessoas preferem o bico fino, mas depois eu faço um outro vídeo explicando para vocês qual que é a diferença que existem desses dois tipos de bico. Bom, gente, compartilha, comenta aí, se inscreve no canal. E agora vamos fazer a hora do jabá. Para você que quer manter peso ou quer substituir uma ou duas refeições diárias, eu indico esse shake de redução de peso. Ele é rico em vitaminas, sais minerais, contém colágeno, não tem adição, de açúcares, e é maravilhoso. Sabor banana, caramelo, chocolate e baunilha, se eu não me engano. A loja entrega diretamente na sua casa e está numa promoção de frete grátis para todo o Brasil. Eu vou deixar o link lá, tá? Não se esqueça de depois do vídeo você olhar o link da descrição lá.